Quando começou a valer o Evangelho? Claro, para isso você tem que saber qual o significado da palavra Evangelho, não é isso? Em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, aqui dá mais ou menos um sinal do que era Evangelho, ou do que é Evangelho. Marcos 1, 14 e 15. Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. 15. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Nos dias de Jesus, quando ele andou ali anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos judeus, Jesus não veio para nós, os não-judeus. Confira isso em Mateus 10, 5 e 6 e Mateus 15, 24. Nos dias de Jesus, o reino de Deus já tinha sido estabelecido? Não. Então, nos dias de Jesus, o evangelho não tinha sido estabelecido, não tinha se cumprido, não tinha sido consumado. Apenas eles estavam anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo. Por isso que é mais um motivo de quando você falar Mateus, Marcos, Lucas e João, são livros históricos das histórias de Jesus e dos discípulos. Mas o evangelho não tinha se cumprido ainda. Quando você fala assim, vamos ler o evangelho de Marcos, vamos ler o evangelho de João. Não. Porque ali foi o princípio do anúncio para os judeus. Aí depois veio Paulo fazendo a mesma coisa, pregando o evangelho, anunciando as boas notícias do reino de Deus que estava próximo aos gentios. Será que eu estou mais ou menos certo, errado? Coloca no comentário, fica à vontade, coloca no comentário. Então, quando você fala assim, os 4 evangelhos não seriam os 4 anúncios do evangelho? Pelo menos na minha cabeça, assim que eu vejo. É assim que eu entendo. Eu não posso falar que Jesus pregou o evangelho, pregou o reino de Deus, porque no tempo dele não se cumpriu. Porque se Mateus, Marcos, Lucas e João fossem livros do evangelho, então Jesus estava falando, venham a mim judeus, venham a mim israelitas, venham a mim perdidos da casa de Israel, que eu vou anunciar o reino de Deus que está sendo estabelecido agora. Não. Em Lucas capítulo 17, versículo 20 e 21, veja, acompanhe o raciocínio. Lucas 17, 20 e 21. Indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, o reino de Deus não vem com visível aparência. 21. Nem dirão, ele está aqui, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre ou dentro de vocês. Mas volta lá em Marcos 1,15, Jesus disse como mesmo? Ele dizia, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Veja a própria oração que Jesus ensinou aos judeus, que eram os discípulos, eles eram judeus. Mateus 6, versículo 9. Portanto, orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a oração que ele ensinou aos discípulos era para pedir que o reino de Cristo, porque ali era Jesus de Nazaré, e o espírito que ele estava revestindo era de Cristo. Então,
Ele orava ao Pai pedindo que o reino de Deus viesse. Ele ensinou os discípulos que pedissem que o reino de Deus viesse. Senão, ele é Pai nosso que estás no céu. Vamos viver o reino de Deus que está em nós. E isso significa Evangelho.